Às margens do Jordão estou elevando o meu olhar para a prometida Canaã, lá feliz onde irei morar. Estou indo para Canaã, estou indo para Canaã. Oh, quem virá comigo, pois estou indo para Canaã. Canaã, junto ao rio cristalino, no país do bom Senhor, reunidos estaremos com os salvos em louvor. Sim, às margens desse rio, na mansão de glória e luz, como os santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. Rei Jesus, deixarei o meu fardo junto ao Rio Jordão, junto ao Rio Jordão, junto ao Rio Jordão. Deixarei o meu fardo junto ao Rio Jordão, junto ao Rio Jordão, Rio Jordão. Deixarei o meu fardo no rio, junto ao rio, junto ao Rio Jordão. Deixarei o meu fardo junto ao Rio Jordão, bem junto ao rio, o Rio Jordão, Rio Jordão. Com os salvos estarei, sim estarei, eu vou para Canaã, Canaã, eu vou a Canaã, vou a Canaã. Boa noite. Bem-vindos a esta última sessão desta série de conferências para além da imaginação. É bom ter estado convosco durante 8 noites e foi bom, sobretudo, porque não vos falei muito de mim, mas falei acerca de alguém que vos ama mais do que eu e que vos pode ajudar mais do que eu. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o teu Salvador e o meu Salvador. Hoje, o tema desta última sessão, desta última palestra, o tema desta última conferência é a Nova Terra. E encontramos promessas maravilhosas na Bíblia que nos mostram que Deus não vai deixar esta terra tal como ela está para sempre, mas que vai renová-la. A Nova Terra. Certamente que já ouviram falar de Marco Polo, nascido em 1254 em Veneza, na Itália, e faleceu também em Veneza no ano de 1324. Este homem viajou mais de 24.000 quilómetros pela Ásia. Ele chegou à China, foi um dos primeiros europeus a fazer a Rota da Seda. Ele esteve na Indonésia, esteve na Pérsia e este homem contou histórias maravilhosas a um companheiro de cela. Quando ele voltou para Veneza, Veneza estava em guerra contra Génova, ele dirigiu uma tropa contra as forças de Génova e foi preso.
e na cela, com um companheiro de cela chamado Rustichello da Pizza, ele partilhou as grandes aventuras que ele tinha vivido. E ele contou a este homem depois escreveu um livro, originalmente em francês, cujo título era Livre des Merveilles du Monde, Livro das Maravilhas do Mundo. Mais tarde foi traduzido e ficou conhecido como o Livro das Aventuras de Marco Polo, ou algo semelhante. No entanto, neste livro ele contava coisas inacreditáveis. Marco Polo contou ao seu companheiro de cela que ele tinha visto o uso de dinheiro de papel. Toda a gente pensava que isso era apenas uma história. Ele tinha também visto lagartos com 3 metros. E toda a gente pensava que ele estava a mentir. Ele tinha visto crocodilos. E disse que eram lagartos de 3 metros. Mas toda a gente pensava que ele estava a mentir, estava a inventar histórias. Também disse que tinha visto o uso de pedras que ardem como combustível. E toda a gente disse, bom, este homem está mesmo a querer enganar as pessoas. Ele não viu coisa nenhuma destas. Mas ele tinha visto o carvão arder. E depois, ele disse também que tinha visto nozes do tamanho da cabeça de um homem. E eu gosto dessas nozes, por acaso é uma das minhas frutas preferidas, são os cocos. Mas toda a gente pensava que ele estava a mentir, porque nunca ninguém tinha visto aquilo. E pensavam que ele realmente não tinha estado lá. E quando Marco Polo, ele depois foi libertado da prisão, casou, teve 3 filhos, quando finalmente ele estava no leito da morte, convidaram um padre para vir fazer a extrema unção. E conta-se a história que o padre pediu para ele se retratar de todas aquelas grandes histórias fantasiosas e mentiras que ele tinha contado. E então ele terá dito algo deste género: não vos contei nem metade daquilo que eu vi. Queridos amigos e amigas, esta semana eu não vos contei, não vos falei nem de metade, nem num terço, nem 10% daquilo que a Bíblia fala acerca de Jesus. Aliás, João, o apóstolo João, o discípulo João, aquele que ficou conhecido como o discípulo do amor, o discípulo amado, ele considerava-se ser amado por Jesus, ele bebeu do amor de Jesus como nenhum outro discípulo bebeu, e nas suas cartas e no seu Evangelho, e mesmo no livro do Apocalipse, está patenteado esse amor de Deus, e ele escreveu no fim do Evangelho de João, lemos no capítulo 21, verso 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ele tinha escrito 21 capítulos, longos capítulos, no Evangelho para falar acerca do que Jesus fez, que ele tinha visto com os seus olhos, mas depois disse, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem, e termina dizendo amém. Ele queria que as pessoas soubessem que nem metade tinha sido contada ainda. Há muito mais para contar acerca de Jesus, há muito mais para descobrir acerca de Jesus. Deus tem muito mais para te revelar. Esta semana ouviste a palavra de Deus através da rádio, através da internet, ouviste a palavra de Deus aqui neste auditório e certamente foi algo muito bom. Mas Deus tem muito mais para te dar. Eu oro, eu peço a Deus que o Espírito Santo toque o teu coração e que esta noite tu sintas vontade de aprender mais, de estudar a Bíblia e de conhecer a Jesus como Ele quer ser conhecido por ti, para que possas ter a vida eterna. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É ao conheceres a Jesus, ao estudares a Bíblia, ao compreenderes a palavra de Deus por ti próprio ou por ti própria, poderás ter a vida eterna e a certeza da salvação. Este mesmo apóstolo, o apóstolo João, viu coisas que no momento em que ele escreveu o seu Evangelho, ou no momento em que ele terminou a narrativa, no momento em que ele viu Jesus ascender ao céu, os episódios que ele contou, digo melhor, os episódios que ele contou no final do seu Evangelho,
foram num tempo em que ele ainda não tinha visto tudo aquilo que Deus queria que ele visse. Ele tornou-se um pregador, um apóstolo, esteve em muitas cidades, esteve em Esmirna, finalmente foi exilado para a ilha de Patmos e na ilha de Patmos, uma ilha lindíssima, onde eu já pude ter a oportunidade de estar, embora muito pequenina, João não se sentia bem, João estava preso, estava exilado e João tinha saudades dos seus irmãos e irmãs cristãos, mas Jesus apareceu-lhe e Jesus mostrou-lhe muitas outras coisas. E uma das mais maravilhosas foi esta. João escreveu no seu livro Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que vem de uma palavra grega que significa revelação. Apocalipse 21, verso 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar para João separava-o das pessoas que ele amava. Agora João teve a oportunidade de ver o novo céu e uma nova terra. Teve a oportunidade de ver aquele tempo em que Deus vai recriar este mundo. Teve a oportunidade de ver o tempo em que Deus vai terminar o mal. Quando lemos e estudamos o livro do Apocalipse, apercebemos-nos que Deus vai pôr um ponto final no mal. Deus vai dizer basta. E Deus vai criar um mundo para os seus filhos e filhas fiéis, onde o mal já não entrará, onde Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas de dor, e se houver alguma lágrima, será uma lágrima de alegria e de gratidão. Reparem, quando é que isto vai acontecer? Como é que isto vai acontecer? Jesus falou na sua segunda vinda. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ele disse, Mateus capítulo 25, verso 34, contando a famosa parábola dos bodes e das ovelhas, que colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Uns são os filhos fiéis, simbolizados pelas ovelhas, uns os infiéis, simbolizados pelos bodes. Então, Mateus 25, verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E continua: e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Diz o verso 38. Verso 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então Jesus responderá, diz o verso 40, e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Uma das coisas que vamos aprender quando Deus fizer tudo novo, uma das coisas que vamos saber no dia da segunda vinda de Jesus, uma das coisas que vamos poder ver, é que Deus não está tão interessado em saber quem é católico, ou quem é adventista, ou quem é evangélico, ou quem é presbiteriano, quem é budista, ou muçulmano, ou cristão. Deus está interessado em saber quem é que tem o seu amor no coração. Deus está interessado em saber se tu estás preparado para ir para o céu. Se tu compreendeste o amor revelado na cruz do Calvário pelo Filho de Deus. Se tu percebeste que Jesus se identificou com as tuas dores e com as minhas, ao ponto de sofrer aquilo que nós não poderíamos sofrer nunca e vencer como Ele venceu. Jesus está interessado em saber se tu tens a compaixão que Ele tem no coração. Se tu o viste nas pessoas ao teu lado a sofrer, que não o conheciam talvez como tu tens a oportunidade de conhecer, ou que estavam a ter frio, que estavam a ter fome, que estavam a ter sede. Deus quer saber o que é que tu fizeste por elas.
Deus está interessado no teu caráter. Deus está interessado em saber que tipo de pessoa é que tu és. Se és alguém de confiança para ir para o céu. E Jesus fez tudo por ti naquela cruz para que tu possas aceitar essa esperança e ter o poder para ser uma nova criatura. Mas a Bíblia diz em Mateus 25, verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. No fundo, Jesus está a dizer que ao falharmos de ver Cristo na pessoa dos seres humanos à nossa volta, ao fecharmos o nosso coração, ao nos tornarmos insensíveis e frios às necessidades à nossa volta, nós não temos nada a ver com o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz-nos claramente o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus e fala acerca de duas classes, dois grupos na humanidade. Só dois, não há nenhum no meio. Só há dois grupos na humanidade. João 5, verso 28. Jesus falou e disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Quem morre não vai ficar na sepultura para sempre. Todos ouvirão a sua voz, quer os que se vão perder, quer aqueles que se vão salvar. E Jesus continua, verso 29, e diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus mostra que haverá duas ressurreições distintas para dois grupos distintos. Uma ressurreição para aqueles que fizeram o bem. Uma ressurreição para aqueles que, tendo tido a oportunidade de conhecer a Jesus, o aceitaram como seu Senhor e Salvador e lhe entregaram o coração e a vida e se deixaram transformar e refletiram o amor e o caráter de Deus e a paz do céu nesta vida. E uma ressurreição para aqueles que, tendo tido a oportunidade de ouvir falar de Jesus, fecharam o seu coração. Agora podem perguntar: e aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus? Deus é justo. O apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Romanos, capítulo 2, que aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a lei de Deus, de ouvir a palavra de Deus, mas que fizeram naturalmente as coisas que lá estavam escritas, porque o Espírito Santo tocou o seu coração, esses irão herdar o reino celestial. Mas as pessoas que fecharam o coração contra o arrependimento, essas não podem querer estar no céu um dia, de maneira nenhuma. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E o apóstolo Paulo, como falámos na nossa conferência sobre a morte, ele diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14 e versos seguintes, claramente a mesma realidade. Esta doutrina é clara na Bíblia. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, escreveu Paulo, assim também aos quem Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. A Bíblia não diz que os mortos estão no céu, ou que estão no inferno, ou no purgatório. A Bíblia fala do inferno, e já lá chegaremos. Eu prometi que hoje ia falar no inferno e vou falar. No entanto, a Bíblia não diz que as pessoas estão a arder no inferno agora. A Bíblia não diz que as pessoas morrem e vão diretamente para o céu. A Bíblia diz que as pessoas vão ressuscitar. O ser humano vai ser ressuscitado por Jesus Cristo, o Filho divino e humano de Deus que ressuscitou. E se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não vamos antes, os que estiverem vivos não vão antes daqueles que estão mortos. Porquê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo. Há pessoas que dizem que Jesus virá em segredo, mas não. É com alarido, com a voz de arcanjo, o arcanjo Miguel, que nós vimos que é Cristo Jesus, a palavra eterna de Deus que encarnou, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. É a ressurreição da qual, se eu tiver de morrer antes de Jesus voltar, se eu tiver de fechar os meus olhos, eu, pela graça de Deus, quero ter parte nessa primeira ressurreição. E o que é que tu dizes, meu amigo, minha amiga? Esta noite, queres ter parte na primeira ressurreição, se tiveres de fechar os teus olhos antes de Jesus voltar? O apóstolo Paulo continua e diz, 1 Tessalonicenses 4:7, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, para sempre, com o Senhor, com aquele que a nossa alma ama, porque Ele nos amou primeiro. Esta é a primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, o grande capítulo que fala sobre as duas ressurreições em Apocalipse. No verso 6 diz, bem-aventurado, quer dizer feliz, muito feliz, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. O que é que acontece na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus? Tal como lemos, os mortos vão ressuscitar, mas não todos. Vão ressuscitar primeiro a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, a ressurreição daqueles que fizeram o bem, tem lugar e ocorre quando Jesus regressa à Terra pela segunda vez. Os ímpios, no sentido geral, não ressuscitam quando Jesus volta a segunda vez. Eles ficam no pó da terra. No entanto, aqueles que trespassaram a Jesus, de acordo com o Apocalipse capítulo 1, verso 7, e de acordo também com Daniel capítulo 12, que fala em duas ressurreições no momento da vinda de Jesus, mas uma das ressurreições é parcial para aqueles que trespassaram a Jesus. Caifás, Pilatos, as pessoas que, tendo trespassado a Jesus, depois tendo ouvido a voz do perdão de Deus, àqueles que mataram o seu filho, Deus enviou primeiro os apóstolos. Houve muitos sacerdotes, de acordo com o livro de Atos, que se arrependeram e que obedeceram à fé. Portanto, não é uma vingança da parte de Deus, mas para que eles possam ver e testemunhar a vinda de Jesus Cristo em glória e saber que não se quiseram arrepender. Esses serão ressuscitados também na segunda vinda de Jesus, pois a Bíblia diz que o verão a vir nas nuvens. No entanto, a grande ressurreição de milhares, de milhões de pessoas na segunda vinda de Jesus é a primeira ressurreição, a ressurreição da vida, a ressurreição daqueles que aceitaram a Jesus como o seu Salvador, que amaram a Jesus, tinham a certeza de vida eterna e são ressuscitados. E de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, aqueles que estiverem vivos, e eu espero estar vivo na segunda vinda de Jesus, não ter de passar pela morte, porque eu espero que esteja para muito em breve, aqueles que estiverem vivos, de acordo com 1 Coríntios 15, serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, diz o apóstolo Paulo, aquilo que é corruptível torna-se incorruptível. Deus dar-nos-á um corpo novo, glorioso, de acordo com a Bíblia. Não são as minhas palavras, leiam 1 Coríntios capítulo 15. Um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. Perguntamos, como é que é esse corpo? Meu amigo, eu não sei tudo, não sei os segredos todos. Uma coisa eu sei, é que Jesus atravessou paredes depois da sua ressurreição, portanto será um corpo que não terá os limites que o nosso tem. Mas Jesus também se sentou para que os discípulos soubessem que ele não era um fantasma, não era um espírito, não era uma coisa etérea. Jesus sentou-se, diz Lucas capítulo 24, e comeu à mesa com os discípulos, comeu uma posta de peixe, um favo de mel, para que soubessem que vai haver uma ressurreição material. Claro que o nosso corpo físico não vai ter as mesmas limitações da matéria de agora. Certamente que não.
poderemos fazer coisas que hoje não podemos fazer. Há mistérios que não nos foram revelados. No entanto, sabemos que a ressurreição é uma realidade e que, tal como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Para alguns, a vinda de Jesus será uma alegria. Para aqueles que estiverem vivos, mas não estiverem preparados para o seu regresso, será um horror. Hebreus capítulo 12, verso 29 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Quem está preparado para a vinda de Jesus, quem ama a Jesus, quem tem o amor de Deus no coração, essa pessoa abraça a Cristo e está feliz com a vinda de Cristo. Pode olhar para a glória de Cristo, porque pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário foi coberto, os seus pecados foram cobertos, pela ação do Espírito Santo no seu caráter. Agora é uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Está preparado para o céu, está feliz em ver Jesus. Mas há outro grupo. Há outro grupo, aqueles que estiverem vivos nessa geração que vê Jesus voltar nas nuvens do céu, que a Bíblia diz que dirão às rochas, aos rochedos e às montanhas: caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. Ou seja, há pessoas que não vão suportar a vinda de Jesus e a Bíblia diz o que é que lhes vai acontecer nessa hora. Diz-nos a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7: e a vós que sois atribulados, descanse connosco, escreveu o apóstolo Paulo aos crentes, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com os anjos do seu poder. A Bíblia diz que a segunda vinda de Jesus será muito diferente da primeira. Na primeira vinda de Jesus, Jesus encarnou, tornou-se um homem, mas veio em humildade, em pobreza. No entanto, na segunda vinda de Jesus, Jesus virá em glória. Apocalipse 19 diz que ele vem como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E seguiram-no os exércitos do céu. Aquele número que ninguém pode contar de anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, escreveu Daniel e escreveu João também, milhares e milhões de anjos, seres sobrenaturais de luz, glória e poder, acompanham a Jesus. Ele vem em glória, ele vem com a maioria do universo para buscar aqueles que foram fiéis a ele neste mundo, com os anjos do seu poder. A vós que sois atribulados, descanse connosco. Para aqueles que aceitam a Jesus, terão descanso, terão paz, terão alegria eternamente, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança, diz o verso 8, segundo aos Tessalonicenses 1, verso 8, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. Não diz que vão estar a arder e a sofrer eternamente, mas diz claramente que a perdição será eterna. Padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Isto é o que a Bíblia ensina, que na segunda vinda será tão cataclísmico, será tão tremendo, a glória de Deus revelar-se-á de tal maneira a este mundo e aos pecadores que nele vivem, que só aqueles que estiverem cobertos com o sangue de Jesus estarão prontos para subir nas nuvens do céu. Aqueles que endureceram o seu coração e que estiverem vivos na altura vão morrer com a glória de Jesus. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, diz-nos: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Há algumas pessoas e há algumas denominações religiosas que dizem: bom, Jesus vai vir secretamente, ele vem como um ladrão. Eu não percebo se eles leem a mesma Bíblia que eu leio, porque logo a frase a seguir diz: no qual os céus passarão com grande estrondo. Quer dizer que vem como um ladrão, porque há muitos que não estão prontos para o receber. Tu estás pronto para o receber? Querido amigo, querida amiga, tens pensado na vinda de Jesus? É a tua prioridade veres o teu Deus? Amas a Deus acima de todas as coisas? Estás pronto para a vinda de Jesus? Porque há algumas pessoas, de acordo com a Bíblia,
não vão estar prontas. Para elas vai ser como um ladrão de noite. Vai ser uma surpresa. Contudo, para todos na terra será visível. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esta terra ficará desolada, esta terra ficará em ruínas durante 1000 anos. E é o que a Bíblia diz. E vamos ver. A Bíblia fala no milénio. O que é isto do milénio? O que é que vai acontecer durante 1000 anos depois da vinda de Jesus? A Bíblia diz claramente. Apocalipse 20, verso 1, diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Durante cerca de 6.000 anos, durante cerca de 6 milénios, durante toda a história do grande conflito, depois que ele foi transportado para esta terra, Lúcifer, o querubim caído, que se tornou Satanás, o adversário de Deus, não teve tempo para pensar em mais nada, senão para ferir o coração de Deus, fazendo mal aos seus filhos nesta terra. Conseguiu entrar na humanidade, conseguiu entrar no mundo, usurpou o reino desta terra, ele e os seus seguidores, ele e os seus demónios, ele e os anjos do céu que se revoltaram contra Deus e que o seguiram, fizeram mal a toda a gente e levaram todos os que conseguiram à perdição eterna. Levaram todos os que conseguiram a tornar-se mesquinhos e egoístas e violentos e promíscuos como eles são. No entanto, no momento da segunda vinda, Lúcifer vai ter, pela primeira vez, depois de todos estes milénios, oportunidade para pensar, oportunidade para ver a destruição, o caos, o sofrimento que ele ocasionou nesta terra. E vai ter oportunidade para pensar no fim que o aguarda, no fim que ele e os seus seguidores têm à sua espera. E nós que acreditarmos em Jesus, e eu oro ao Senhor que pela sua graça lá estarei, e tu também, meu amigo e minha amiga, que estivermos no céu, que aceitamos a Jesus, que amamos a Jesus, aqueles que estiverem no céu, o que é que vão estar a fazer durante 1000 anos? Eu ouvi, quando eu era jovem, tinha uma amiga minha, ainda era adolescente, e ela costumava dizer-me assim: eu não quero ir para o céu. E há muitas pessoas assim, tenho pessoas da minha família que dizem a mesma coisa. Eu não quero ir para o céu. Eu já vivi muito nesta terra, ela ainda era uma adolescente, não tinha vivido grande coisa. E depois disse assim, ainda vou ter de casar, ter filhos, ter avó. Olha, eu acho que depois de ter avó, ver os meus netos, ter uma vida boa, eu acho que já não vou querer ir para o céu, não me interessa. Para que é que eu vou ir para o céu? Uma vida que nunca mais acaba, nunca mais acaba, nunca mais acaba. Eu prefiro ter uma boa vida aqui, ser avó, ver os meus netos, e depois acabou-se, morreu. Minha querida amiga, gostava que me tivesse a ouvir hoje, os caminhos foram distantes, separados, mas quem sabe alguém hoje a ouvir estas palavras e não sabe o que é que vamos fazer no céu. Pois, meu querido amigo, minha querida amiga, o Deus que te criou, o Deus que criou a humanidade no princípio e que nos criou para sermos felizes e não tristes, o Deus que criou uma terra perfeita e criou o primeiro homem e a primeira mulher para viver eternamente felizes, o Deus que criou os anseios mais profundos do coração humano, será que Ele não conseguirá fazer-nos felizes eternamente? Certamente que sim. E os primeiros 1000 anos teremos uma missão especial. E a Bíblia revela o que é essa missão. Diz-nos, Apocalipse 20, verso 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Meu querido amigo, a humanidade, uma raça caída, é verdade, uma raça que caiu sob as tentações de Satanás, mas alguns arrependeram-se, alguns aceitaram a Jesus, tornaram-se fiéis ao governo divino. Deus vai pegar nesses para se tornarem os seus agentes especiais no universo.
que poderão dar autoridade à decisão de Deus de destruir o mal, de cortar o mal pela raiz e destruir Satanás e os seus demónios para sempre. A Bíblia diz-nos que se assentaram sobre tronos, foi-lhes dado o poder de julgar e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6:2: não sabeis vós que os santos, e a palavra santos para o apóstolo Paulo não era pessoas que estavam no céu, os santos eram os crentes cristãos, e ele dizia, vocês, os santos de Deus, os filhos de Deus, os cristãos de Deus, os santos hão de julgar o mundo. E diz o verso seguinte, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Nós, seres humanos, julgar os anjos? Sim, certamente não são os anjos que não caíram em pecado, que ficaram fiéis a Deus, mas 1/3 dos anjos do céu que se revoltou. Nós vamos julgá-los. Nós vamos ser a raça que vai dizer, não, nós estivemos lá, nós sabemos o que é sofrer, nós sabemos o que é ser tentados por Satanás e cair e magoar o coração do nosso Criador. Nós sabemos o que é chorar, nós sabemos o que é sangrar, nós sabemos o que é transpirar e não vale a pena. Revoltar-se contra Deus não vale a pena, só traz miséria e morte. E por isso o mal tem de ser destruído para sempre. Tu e eu, meu amigo, se aceitarmos a vocação cósmica e eterna que Deus tem para nós, seremos agentes especiais de Deus em todo o universo, a contar aos mundos que não caíram a história do amor de Jesus, que sendo o Criador se tornou um servo, que mais do que servo se tornou uma criatura humana, mais do que humano se humilhou até à morte e morte de cruz por ti e por mim. Vamos poder contar a história do amor de Jesus, do amor do Calvário em todo o universo, para que o universo seja para sempre um lugar seguro. E como diz Naum, capítulo 1, verso 9, não se levantará por 2 vezes a angústia. Nunca mais ninguém se revoltará contra Deus, porque tu e eu poderemos dizer a todos, não vale a pena revoltar-se contra Deus. Não vale a pena. Não é porque Deus nos destrói, mas é porque o pecado nos destrói. O mal destrói-nos. Longe da fonte da vida e do bem e da alegria e da paz e da pureza. O pecado consome-nos. O que é que acontece no final dos 1000 anos? A Bíblia diz-nos, Apocalipse capítulo 21, verso 1, acho que me falhou aqui, não, aqui está, verso 2. Apocalipse capítulo 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Deus, na Bíblia, revela uma história de amor. Uma história entre o noivo e a noiva, entre o marido e a esposa, entre Cristo e a Igreja. A nossa raça, a raça humana, apesar de ter sido criada no princípio sem pecado, Deus sabia o que é que ia acontecer e Deus escreveu até na nossa genética a história da redenção. Eva foi tirada de um lado de Adão, de uma costela de Adão, e do lado de Jesus Cristo na cruz saiu sangue e água. Porque a Igreja é salva pelo sangue de Cristo. Na Bíblia, Cristo é o marido, é a cabeça da Igreja, é o marido, e a Igreja é a sua esposa, a sua noiva. E a Igreja, a Nova Jerusalém, é o símbolo do conjunto dos crentes de todas as épocas que vão estar lá nessa grande cidade, nessa nova cidade, toda em ouro, mas ouro claro como cristal. E descerá do céu. Porquê? A Bíblia diz, Apocalipse 21, verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Neste planeta onde Deus foi mais desonrado, neste planeta onde o inimigo de Deus
magoou o coração de Deus, manchou o caráter das suas criaturas. Neste grão de poeira cósmica no meio do universo, nesta pequenina galáxia, num dos cantos do universo, aqui, onde o Filho de Deus foi maltratado, onde o Filho de Deus foi rejeitado, onde Ele foi crucificado. Aqui, Deus vai fazer o centro de todo o universo, porque Deus prometeu vir morar aqui com a Nova Jerusalém, com todos os crentes de todas as épocas desta terra, vivos eternamente. E Deus estará aqui conosco e será o nosso Deus. Amém? E a Bíblia continua e diz: mas os outros mortos não reviveram, diz Apocalipse 20, verso 5, até que os 1000 anos se acabaram. Se eles não reviveram até que os 1000 anos acabaram, o que é que isto significa? Significa que eles vão reviver quando os 1000 anos acabarem. Então aí sim, depois do milénio, haverá a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. A Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 7, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Durante 1000 anos ele esteve preso porque não tinha ninguém para tentar. Durante 1000 anos esteve preso nesta terra, não podia ir para lado nenhum, não podia tentar ninguém porque todos estavam mortos ou estavam os crentes santos no céu. Por isso, ele estava preso, mas no final dos 1000 anos será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, diz Apocalipse 20, verso 8. Gog e Magog é o nome de antigos inimigos do povo de Israel. Simboliza aqui a totalidade dos ímpios ressuscitados. Quando Jesus volta do céu, Jesus ressuscita aqueles que estavam mortos e que não se vão salvar. Nós podemos perguntar, mas porquê que Jesus vai ressuscitar aqueles que não se vão salvar? Será que Deus tem prazer em dizer, ok, vem, aqui estou eu e vou-vos castigar? Será que é isso? De maneira nenhuma. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Se há algo que vocês podem tirar de bom destas conferências, é a necessidade de lermos a Bíblia, pautarmos a nossa vida por ela e de aprendermos com a Bíblia a verdade celestial que é tão importante para nós e que tão poucos estudam e aprendem, sabem. A Bíblia ensina que os próprios ímpios, as pessoas que não se vão salvar, as pessoas que vão morrer eternamente, essas pessoas, de acordo com o Salmo 22, de acordo com o Filipenses 2, de acordo com o livro de Isaías, vão dobrar os seus joelhos e vão reconhecer que Deus é justo e que elas não se salvaram porque não quiseram, porque tiveram todas as oportunidades. Querido amigo, tu estás a ter uma oportunidade. Talvez uma oportunidade esta noite como nunca tiveste. Qual vai ser a tua decisão? O que é que tu vais fazer com Jesus? Vais desprezá-lo? Vais cuspir-lhe no rosto como fizeram há 2000 anos atrás? Vais maltratá-lo? Vais negá-lo? Ou vais aceitá-lo como o teu Salvador e entregar-lhe completamente o teu coração e a tua vida? A Bíblia diz-nos: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 20, verso 9. De Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aqui está. Muitas pessoas fazem uma grande confusão acerca do inferno. Antigamente dizia-se que o inferno existia. Todos estavam de acordo que o inferno existia e que Deus ia torturar pessoas durante milhares e milhares de anos, durante uma eternidade inteira. Hoje estamos a passar por um cristianismo mais polido, mais culturalmente aceitável, que as pessoas aceitam melhor, mais estragável, e dizemos, não, o inferno, tal como outras coisas, como o Adão e a Eva, isso tudo são mitos. Não é o que a Bíblia diz. E um cristianismo sem a Bíblia é um cristianismo sem Cristo. Porque Cristo diz, examinais as Escrituras, cuidando de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
A Bíblia testifica de Jesus e se queremos conhecer Jesus temos de estudar a Bíblia. E a Bíblia diz-nos o que é o inferno. Apocalipse 20, verso 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, inimigos, agências inimigas de Deus, poderes políticos e religiosos, de acordo com as profecias de Daniel e Apocalipse, inimigas de Deus que perseguirão o povo de Deus nos últimos dias da história da Terra. A besta e o falso profeta de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Agora, muitas pessoas leem estas palavras e dizem: aqui está, se eu acreditar na Bíblia, eu tenho de acreditar que o inferno vai arder para sempre. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia diz para sempre, tem a ver com a duração que eles vão ter enquanto estiverem a arder. No entanto, quando acabar a sua vida, acabou, extinguiu-se. Eu vou provar isso esta noite. Reparem o que diz. Para sempre significa as consequências do fogo e não o facto de ele estar a arder eternamente. Reparem, no livro de Judas, o livro que está antes do Apocalipse, Judas não que traiu Jesus, mas o outro discípulo de Jesus também se chamava Judas. Judas, capítulo 1, só há um capítulo em Judas, e o verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra, escreveu Judas, e as cidades circunvizinhas que, e ele depois faz uma descrição dos seus pecados, a promiscuidade sexual, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esta passagem mostra o que significa o fogo eterno. O fogo eterno não quer dizer que ele vai estar a arder para sempre. O fogo eterno quer dizer que as consequências serão eternas. Eternamente, nunca mais, por toda a eternidade, Lúcifer e os seus anjos, Satanás e os seus anjos, e aqueles que nesta terra preferiram o seu serviço, preferiram o egoísmo e o mal, nunca mais se levantarão, nunca mais se erguerão. Diz a Bíblia, Salmo 37, verso 10, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Quer dizer que vais olhar para o lugar onde ele estava a arder e ele já não vai estar lá porque Deus vai consumi-lo eternamente para sempre. Continua e diz, verso 20 do Salmo 37, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. E mais claramente ainda, Salmo 34, verso 16 diz, a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Se Deus vai desarraigar a memória deles da terra, como é que eles podiam ficar eternamente a arder? Não, de maneira nenhuma. O livro do Apocalipse diz que vai chegar um tempo em que todas as criaturas estão no céu, na terra e em todo lugar vão adorar a Deus. Não vai haver nenhuma voz a arder no inferno, a chorar no inferno. O inferno vai arder eternamente nas suas consequências. Já pensaste no que é a morte eterna? Já pensaste no que é perder o dom da vida? Tiveste a oportunidade de viver 70, 80, 90 anos nesta vida? Tiveste a oportunidade de conhecer as maravilhas que Deus criou? E tiveste a oportunidade de saber que Deus tem algo melhor para ti? Algo melhor do que aquilo que está nesta terra? Tiveste a oportunidade disso tudo. E fechaste os olhos e olhaste para trás. Será que vale a pena perder o céu? Será que há alguma coisa boa nesta terra que seja melhor do que o céu? Podes dizer, o meu filho é melhor do que o céu. Enganas-te. Porque um dia tu vais ter de dizer adeus ao teu filho. E se não tiveres Jesus no coração, vai ter de ser um adeus eterno. Mas se tu tiveres o Filho de Deus no coração, e se tu ensinares o teu filho ou a tua filha, o teu marido ou a tua esposa, se tu orares por eles, se tu os conquistares para a verdade como ela é em Jesus, tu um dia vais poder abraçá-los para sempre. Porque o primeiro abraço que tu deste foi a Jesus. O mais importante, o primeiro amor do teu coração. E Ele prometeu-te a vida eterna. A Bíblia continua e diz, acerca de Satanás, no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 19, em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Nunca mais serás para sempre. Deus eliminará Satanás
e os seus seguidores, o mal e os malfeitores, o pecado e os pecadores que se agarraram ao pecado e que não se quiseram arrepender, Deus eliminará para sempre do universo. No grande dia antitípico, ou seja, houve um tipo, houve um símbolo. No Antigo Testamento havia um símbolo daquilo que vai acontecer nessa terceira vinda de Jesus a esta terra, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, só uma vez, no lugar santíssimo do santuário terrestre, depois de ter sacrificado o primeiro bode, que simbolizava Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ele entrava com o sangue desse bode no lugar santíssimo. E, simbolicamente, tomava os pecados que estavam no santuário e trazia-os em si e colocava-os sobre a cabeça do bode vivo. Leiam, Levítico 16 está lá. Porquê? Esse bode vivo era levado para o deserto para morrer. Porquê? Porquê é que não se matava logo o bode? Lúcifer ficará 1000 anos no deserto a considerar aquilo que ele e os seus pecados fizeram e finalmente na terceira vinda de Jesus, Jesus vai colocar sobre a cabeça de Satanás os pecados de todos aqueles que confessaram a Jesus os seus pecados. Jesus foi o portador do pecado naquela cruz. Jesus carregou com os pecados de toda a humanidade. Todos podem salvar se todos quiserem. Infelizmente nem todos vão querer. Aqueles que aceitarem. Os seus pecados foram transferidos para Jesus e através de Jesus para o santuário celestial. Os anjos abriram os livros desde 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8,14. Os anjos abriram os livros. Foi examinado o caso de cada um. Os seres celestiais sabem quem é que é de confiança e quem é que pode ir para o céu. E então Jesus vai trazer os pecados desses que se arrependeram e colocá-los sobre a cabeça de Satanás. Porquê é que Lúcifer está tão desesperado? A tentar tanto que tu e eu não aceitemos a Jesus e não sigamos a Jesus. Porquê? Porque ele sabe que quantas mais pessoas aceitarem a Cristo, mais ele terá de sofrer no final. Porque o instigador do pecado, o instigador dos nossos pecados, irá finalmente sofrer por aquilo que ele nos fez cometer contra Deus. E a Bíblia diz, e viu os mortos, grandes e pequenos, diz Apocalipse 20, verso 12, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras, diz Apocalipse 20, verso 13. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amigo, tens tu o teu nome no livro da vida. Aqueles que não querem aceitar Jesus e querem pagar as consequências dos seus pecados, Deus vai dizer, seja feita a tua vontade. No entanto, sofrerão de acordo com as suas obras. Será que Deus seria justo se uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, mas foi egoísta, mesquinho e mau, e morreu? E uma pessoa como Hitler, que condenou milhares à morte e que condenou milhares a uma tortura horrível, será que Deus seria justo se os dois sofressem a mesma coisa? A Bíblia diz que o Filho do Homem virá na sua glória, com os anjos da sua glória, com o poder do Pai, e então dará a cada um segundo as suas obras. Cada pessoa sofrerá de acordo com aquilo que ela fez. Deus não seria justo se não fosse assim, mas há esperança, uma esperança eterna para aqueles que aceitaram a Jesus. Salmos 37, verso 11 diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Porquê é que Deus não vai levar algumas pessoas para o céu? É simples. Nem todos iriam estar felizes no céu. Os mansos deleitar-se-ão na abundância de paz. As pessoas que aceitaram a paz e a mansidão e a humildade e o amor de Jesus no coração, esses vão estar felizes no céu.
Mas aqueles que gostam de guerra, gostam de violência, gostam de mentira, gostam de imoralidade, o céu para eles iria ser uma tortura. E por isso Deus não os pode levar para lá, porque o que estava assentado sobre o trono disse, Apocalipse 21, verso 5, eis que faço novas todas as coisas. E disse ao apóstolo João, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isaías 65, verso 17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Meu amigo, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tentei durante esta semana, durante estas 8 noites, da melhor forma que eu pude e consegui, com as minhas muitas limitações, dizer-te palavras que são verdadeiras e fiéis. Esquece-me a mim, mas lembra-te destas palavras. Lembra-te das palavras do teu Salvador. Lembra-te de Jesus, que prometeu fazer uns novos céus e nova terra. E Ele quer que tu estejas lá, nesses novos céus, nessa nova terra. Ele vai tirar a memória das coisas que nos fizeram sofrer tanto. Nós já não vamos querer lembrar as coisas que nos fizeram sofrer. Vamos poder abraçar e reconhecer os nossos queridos, mas vamos querer esquecer as coisas que fizemos, que os magoaram e que magoaram a Deus. Só uma lembrança vai ficar por toda a eternidade. Por toda a eternidade, só uma lembrança do mal, só uma. A profecia de Zacarias diz-nos qual é. Diz, e se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Por ti e por mim, as mãos de Jesus ficaram com feridas no Calvário que nunca passarão. Essas cicatrizes ficarão para sempre como a memória do preço que Ele pagou por ti e por mim. Será que vais deixar que esse sacrifício tenha sido em vão? Será que não vais querer hoje dizer, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar contigo para sempre. Amém. Há um lugar onde há esperança para o pobre pecador, onde existe plenitude, onde reina a paz e amor, onde não há mais tristeza, não mais lágrima nem dor, onde tudo é tão sublime, onde vive o Salvador. Nesse lugar quero morar e com Jesus a sós andar. Quero ouvir sua doce voz e em seus braços descansar. Quero ver seu lindo rosto, quero sentir o seu calor, quero a sua paz fruir, quero entender o seu amor, sua luz resplandecente, quero então poder ver e o seu nome eternamente feliz irei louvar.
descansar. Hoje apenas imagino como será esse lugar com meu Deus e meus irmãos. Que alegria sentirei, tudo novo Jesus fará, o que é velho passará, novo céu, nova terra, muito em breve eu verei nesse lugar. Quero morar e com Jesus a sós andar. Quero ouvir sua doce voz e em seus braços descansar. Eu quero descansar nos braços de Jesus esta noite. Esta noite não vou pedir o teu dinheiro, não vou pedir a tua carteira. Esta noite não vou pedir a tua casa nem o teu carro. Mas em nome de Jesus, esta noite eu vou pedir o teu coração. Se há aqui neste auditório alguém que quer amar a Jesus acima de todas as coisas, que ao olhar para a cruz sentiu que Jesus morreu para lhe dar a salvação. Se há aqui alguém, mesmo que a sua fé seja fraca, mas que neste auditório quer dizer: Jesus, eu venho a ti tal qual estou, com os meus pecados, sabendo que tu és mais forte do que eles e que me vais perdoar e salvar. Se há alguém que quer vir como um pecador ou uma pecadora aos braços do seu Salvador, eu vou convidar-te a que tenhas a coragem de te levantares e de vires aqui à frente, porque eu quero orar por ti. Eu sei que estão aqui câmaras, mas esquece as câmaras, não tenhas vergonha de Jesus, porque Ele não teve vergonha de ti. Se há alguém que quer dizer: Jesus, eu amo-te e eu quero entregar-te a minha vida para sempre. Jesus morreu sozinho, nu, abandonado numa cruz por ti. Tens tu a coragem de te levantar e de vir aqui à frente. Este lugar tem espaço para todos. É um palco grande. Todos podem vir, os que estão neste auditório. Há alguém que queira ter a coragem de dizer: Senhor Jesus, eu quero estar um dia no céu. Eu quero amar-te de todo o meu coração, ser fiel até à morte para receber a coroa da vida. Há alguém que queira dizer isso a Jesus. Há alguém que queira entregar o seu coração nas mãos de Jesus nesta hora, completamente. Dizer-lhe: Senhor, eu sou um pecador, mas tu és o Salvador dos pecadores. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há alguém que se sente perdido e quer ser abraçado por Jesus esta noite. Há alguém que quer dizer: Senhor, eu quero estar um dia no céu. Eu quero ser parte dessa nova terra. Eu quero estar nessa nova criação. E eu quero que tu cries já hoje, dentro de mim, um coração puro, um espírito reto, que possa um dia entrar no céu. Há alguém, mais alguém? Há alguém que queira dizer: Jesus, eu quero amar-te para sempre. Não te estou a pedir para abraçares uma religião. Não te estou a pedir para fazeres um compromisso comigo. Estou a pedir-te em nome de Deus. Entrega-te nas mãos de Jesus. Jesus disse: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Amém. Louvado seja Deus por todos os que tiveram a coragem de se levantar e que ainda se estão a levantar. Há mais alguém?
talvez alguém aí em casa que não possa vir a este lugar, saiba que eu vou orar por essa pessoa também. Alguém que está a ouvir na rádio, que se tiver a oportunidade, coloque-se de pé neste momento, de pé por Deus, de pé por Jesus, e dizer-lhe: eu quero estar em pé no dia da vinda de Jesus Cristo. Amém? Há mais alguém? Há mais alguém? Quando eu era jovem, estudei numa escola interna, muito próximo daqui de onde nós estamos. E eu fui, a segunda vez que eu estudei nessa escola, eu fui voluntariamente. A primeira vez, o meu pai, ele não tinha muita confiança nele próprio e pensava que não me estava a educar bem. A culpa não era dele, era minha. E ele disse que queria que eu fosse estudar para essa escola. Eu fui. A minha mãe não aguentou as saudades e foi-me buscar. A segunda vez, fui eu que disse: eu quero ir estudar nessa escola, ficar lá como aluno interno, a 150 km dos meus pais. Meus pais disseram: ok, filho, tu queres ir, podes ir. Mas lembra-te de uma coisa: quando quiseres voltar, podes voltar, porque mesmo estando a 150 km, basta tu dizeres: quando tu quiseres, nós vamos buscar-te. Basta tu dizeres: diz-nos no dia em que tu nos disseres, seja quando for, nós vamos buscar-te. E a meio de um ano letivo, sem razão aparente para isso, eu tive vontade de voltar para casa. Tinha amigos, tenho boas recordações dessa escola, mas eu tive vontade de voltar para casa, eu tive vontade de abraçar os meus pais. Nem todos têm a oportunidade de ter pais como eu tive. Eu fiz um telefonema triste, com lágrimas no coração e nos olhos, era apenas um jovem adolescente. Disse: mãe, pai, eu não sei explicar porquê, mas eu não consigo mais estar aqui. Venham buscar-me. Venham buscar-me. No dia seguinte, os meus pais estavam lá. Vieram buscar-me. E quando eu os vi chegar, eu chorei de alegria, porque eles cumpriram a sua promessa. E se há hoje alguém que está a ouvir estas palavras, que quer dizer: Jesus, eu estou farto desta terra. Ora vem, Senhor Jesus, é assim que acabam as palavras da Bíblia. Se alguém quer dizer: Jesus, vem buscar-me. Jesus, vem buscar-me. Eu quero ir contigo no dia da tua vinda. Jesus, cumpre a tua promessa para comigo. Se há alguém, ore comigo neste momento. Pai nosso que estás no céu, é tão bom saber que o teu reino virá em breve, na pessoa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus. E é tão bom saber que Jesus virá para me buscar a mim e a todos aqueles que esta noite colocaram a sua fé nele. Senhor, é verdade que somos fracos, podemos cair ainda. Por isso, dá-nos a certeza de que no momento da nossa queda, a tua mão estender-se-á para nos levantar. Derrama o teu Espírito Santo sobre todos aqueles que se levantaram por ti esta noite. E algum que não tendo tido a coragem de se levantar, quer ainda assim entregar-te o seu coração. Jesus, toca-nos com poder. Prepara-nos para aquilo que está para acontecer neste mundo e prepara-nos para o dia da tua vinda. Obrigado por tudo o que fizeste por nós nesta semana e vais continuar a fazer até ao dia de abraçarmos e de dizermos: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Muito obrigado a todos. Podem sentar.